Boa noite, meu nome é André Mansano, eu sou médico especialista no tratamento de dores crônicas e nós vamos começar agora mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dor crônica. Então, quem tiver dúvida, por favor, escreva abaixo dessa transmissão e lembrando que esse vídeo vai ficar gravado aqui na nossa página do Facebook e também no YouTube assim que acabar aqui a transmissão ao vivo. Então, as pessoas estão começando a entrar. Vamos responder primeiro a pergunta que foi previamente encaminhada da Filomena. A Filomena diz: Doutor, tenho hérnia de disco na L3, L4 e L5. O que posso fazer? Filomena, primeira coisa, eu posso até imaginar que nem todas essas hérnias são causas de dor. Então é muito comum o paciente ler laudos, né, de tomografias, de ressonância e me perguntar o que fazer, né? Então, na maioria das vezes, as hérnias que aparecem na ressonância nem são fontes de dor, né? Por que eu digo isso? Porque tem vários estudos mostrando que existem pacientes sem dor nenhuma que têm hérnias na ressonância. Então, de antemão, eu já imagino que se a hérnia for fonte da sua dor, nem todas essas que você está falando são de fato responsáveis pelas suas dores. Então, primeiro vamos mostrar aqui o que é hérnia de disco. Então, isso que você vai ver aqui é a coluna vertebral. Esse, no centro, é o disco intervertebral, que funciona, de certa forma, como amortecedor entre as vértebras da coluna. E à medida que ele vai degenerando, ele pode herniar. O que é a hérnia? É quando o disco vem um pouquinho para trás aqui e comprime esse nervinho que desce para a perna, que é o popular ciático, né? Então aí o paciente tem dor, usualmente na região lombar, no glúteo, que desce até o final da perna. O primeiro tratamento para hérnia de disco, sem sombra de dúvidas, é a fisioterapia, tá? Então, salvo se o paciente tiver uma perda da força muscular no membro acometido ou, eventualmente, um problema para segurar a urina ou fezes, que as hérnias muito grandes podem causar, esse paciente deve ser tratado com fisioterapia especializada, tá bem? Quando isso não resolve, nós podemos lançar mão daquilo que nós chamamos de tratamento intervencionista minimamente invasivo das hérnias de disco. E aí eu destaco alguns tratamentos bem interessantes. O primeiro é o popular bloqueio. Como que funciona o bloqueio? O paciente fica deitado de barriga para baixo. A gente faz então uma sedação para que seja bastante confortável, uma anestesia local. Não precisa ficar internado, tá bem? E nós posicionamos, nós guiamos uma agulha até a região do nervo que está sendo comprimido pela hérnia, tá? Então a gente injeta ali uma substância anestésica e anti-inflamatória. Esse procedimento é feito então sob o auxílio de um raio-x no centro cirúrgico. Existe um trabalho bem interessante onde os pesquisadores recrutaram vários pacientes que estavam na fila de cirurgia e que não tinham melhorado com a fisioterapia, por isso que estavam na fila da cirurgia. E fizeram esse procedimento e mantiveram os pacientes sem fisioterapia. O que eles perceberam é que apenas 20% dos pacientes precisou operar, tá? Então, um tratamento bastante interessante. Aí aqui é o que a gente vê no raio-x. Esse escurinho aqui é um contraste que nós injetamos para desenhar, entre aspas, a raiz nervosa, tá bem? Outro tratamento é o que nós chamamos de epiduroplastia, né? Que é um nome um pouquinho feio, mas consiste na navegação de um catéter até a região da hérnia, onde nós conseguimos, então, injetar substâncias em locais mais precisos, né? Basicamente isso. E, por fim, antes da cirurgia, nós temos a descompressão percutânea do disco intervertebral, né? Então, por exemplo, aqui está mostrando novamente o que é hérnia de disco, né? Esse deslocamento para trás do disco intervertebral comprimindo a raiz nervosa, tá bem? E nós conseguimos então colocar uma agulha especializada dentro do disco intervertebral, assim como vocês estão vendo aqui nessa animação. E nós então colocamos um catéter, um eletrodo por dentro dessa agulha. Navegamos isso até a região da hérnia de disco e cauterizamos a hérnia de disco. Esse é um dispositivo sul-coreano, existem outros. Existem dispositivos que aspiram a hérnia, existem vários dispositivos para esse intento, tá bem? Filomena, então é isso. Itamar, Edneuza, Jussane, Isabel,
Marisa Iraides da boa noite a todas. A Selma Dani diz, boa noite, o senhor ficou de explicar o que é o nervo sufocado. Desde que operei a cervical, meus braços estão dormentes. Então, Selma, nervo sufocado não é necessariamente um termo técnico, tá? Então, o que eu imagino quando você diz nervo sufocado é um nervo comprimido, né? Então, o nervo pode estar comprimido por uma hérnia de disco, como eu disse agora para a Filomena, mas pode estar comprimido também por algumas alterações ósseas. Acontece que os nervos que saem da coluna cervical, torácico-lombar, eles passam por um orifício ósseo chamado forame. E se tiver alguma alteração óssea, bico de papagaio, por exemplo, eles podem comprimir esse nervinho. Talvez seja isso que você se refere como nervo sufocado, tá bem? A Maria Ribeiro da Costa diz, doutor, tenho hérnia na lombar e a dor está descendo para a perna, o que posso fazer? Com certeza, Maria, você ouviu aqui a resposta que eu dei para a doutora Filomena e serve exatamente para você também, tá bem? A Tícia Tavares de Lima diz, olá, doutor, fui ao neurocirurgião ontem e foi marcada a cirurgia aberta de descompressão do nervo trigêmeo. A cirurgia é de difícil como é a recuperação e chances de cura? Tícia, a cirurgia de descompressão do nervo trigêmeo, ela tem uma chance de sucesso que beira aí 80% a 90%, tá? Não é necessariamente algo que vá durar para sempre, mas é um bom tratamento para a neuralgia do trigêmeo. Existem outros tratamentos menos invasivos que nós, então, basicamente reservamos para aqueles pacientes que têm um pouquinho mais de idade, né? Então, porque a cirurgia no paciente mais idoso, ela é mais arriscada, digamos assim, né? No paciente mais jovem, nem tanto, que é a compressão por balão e a radiofrequência do trigêmeo, tá bem? Mas, de fato, a descompressão cirúrgica é um bom tratamento para a neuralgia do trigêmeo, sim. A Zuleide dá boa noite, Zuleide. O René Baroni diz, boa noite, doutor. Qual a sua opinião a respeito das doenças reumáticas e sua correlação com as mudanças climáticas, friagem, por exemplo, osteoartrose? René, isso de fato é uma verdade, a ciência tem dificuldade de comprovar isso, mas vários pacientes referem claramente que pioram quando o tempo esfria, né? Eu já fiz alguns posts a respeito disso, alguns trabalhos científicos vêm no sentido de comprovar isso, mas não é muito fácil esse tipo de comprovação. Mas, no meu ponto de vista, na prática clínica, isso é inegável, os pacientes de fato referem isso bem claramente. A Patrícia Costa diz, boa noite, hérnias de disco podem provocar queimação e coceira? Patrícia, as hérnias de disco elas podem provocar coceira, talvez não, mas elas podem provocar queimação e talvez uma sensação que se confunda com a coceira, que nós chamamos tecnicamente de parestesia, que é mais ou menos como se fosse um formigamentozinho na perna, tá? Então isso pode provocar sim, é bastante frequente, e é causada, então, pela compressão do nervo. A Nábila Luna diz, sobre quem tem hérnias no início da coluna, é tranquilo para engravidar? Penso devido ao peso e anestesia. Nábila, não é contraindicação para engravidar. É claro que com a mudança corporal, com todo o ganho de peso da gestante, que em alguns casos mais exacerbados pode beirar 20 quilos, e a mudança do ponto de gravidade da coluna, isso pode ter uma piora das dores, tá bem? Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você mantenha um programa de atividade física antes e depois de engravidar e que, de fato, faça um controle com o pré-natal adequado, né? Inclusive para manter um ganho de peso dentro do ideal, sem exagerar muito, tá bem? A Rita também dá boa noite, Rita. A Roseli Cristina. Doutor André, esclerose no quadril e problema do sacroiliaco tem cura, incapacita? Depois da artrodese não consigo mais andar uma distância relativamente grande sem muletas. Por favor, me responda. Roseli, 30% mais ou menos dos pacientes que têm dores lombares depois de cirurgia de coluna têm articulação sacroiliaca como causa da dor, tá bem? Deixa eu mostrar para você o que é articulação sacroiliaca
e também para quem está nos ouvindo. Isso que você está vendo aqui é a articulação sacroiliaca. É a articulação que fica entre o osso do sacro e o osso ilíaco, que é o osso da bacia, tá bem? Ela tem cartilagem como outra qualquer, como a do joelho, como a do quadril. Em casos de artrodese, de cirurgia de coluna, em especial a que tem pino e parafuso, o paciente pode ter uma sobrecarga dessa articulação, tá bem? E aí o paciente pode ter dor, principalmente na região lombar baixa, no glúteo, eventualmente no quadril, e essas dores podem descer até para a região das pernas, tá bem? A única forma que nós temos para fazer o diagnóstico de certeza desse problema é fazer o que nós chamamos de bloqueio diagnóstico da articulação sacroiliaca, tá bem? Então nós colocamos o paciente de barriga para baixo no centro cirúrgico, o paciente recebe uma sedação, tá? Nós identificamos a articulação sacroiliaca através de um aparelho de raio-x específico que você está vendo aqui nessa ilustração, tá bem? Fazemos uma anestesia local na pele e navegamos então uma agulha até o interior da articulação sacroiliaca, tá bem? Isso é feito então guiado ou pelo raio-x no centro cirúrgico ou pela ultrassonografia. É importante que seja guiado por um exame de imagem para que nós tenhamos certeza que de fato a nossa agulha está lá dentro da articulação sacroiliaca. E nós injetamos então uma substância anestésica e anti-inflamatória. Esse procedimento ele tem dois objetivos. O primeiro é o diagnóstico. Por quê? Porque se eu injeto uma substância anestésica dentro da articulação sacroiliaca e o paciente melhora a dor, eu tenho certeza que de fato a dor vinha dali. E o segundo o segundo objetivo é o início do tratamento, já que nós injetamos uma substância anti-inflamatória. É bem verdade que é um dos tratamentos mais simples, o paciente deve fazer uma atividade física e uma fisioterapia específica para isso. Em alguns casos, nós podemos fazer infiltrações de substâncias lubrificantes, como, por exemplo, o ácido hialurônico, ou, eventualmente, a radiofrequência da articulação sacroiliaca. Tá bem? Em alguns casos, até a cirurgia é recomendada. A Simone Bueno diz: boa noite, sou Simone de Ourinhos. O que seria a hérnia de disco extrusa? Simone, as hérnias, elas têm várias classificações, né? Elas podem ser classificadas em protusas, né, que muitas pessoas até dizem que não é hérnia, mas de fato é uma hérnia, uma protusão. Extrusas, existem outras hérnias, né? Então a hérnia extrusa, ela é um pouquinho mais volumosa, ela é um pouquinho mais exuberante do que uma hérnia protusa, mas ambas podem causar dor. Muitos pacientes com hérnias extrusas têm as suas hérnias espontaneamente reabsorvidas pelo corpo, motivo pelo qual nós optamos por cirurgia só em último caso, tá bem? Mônica Cardoso: boa noite, doutor. E essas dores na região glútea para quem tem mal de Parkinson, o que fazer? Mônica, primeiro ponto é o diagnóstico, porque o paciente pode ter o mal de Parkinson e ter dores que não tem nada a ver com a doença de Parkinson, e aliás é o mais comum, tá bem? Então o paciente pode ter uma hérnia de disco, ele pode ter um problema na articulação sacroiliaca, ele pode ter um problema na musculatura do glúteo, na musculatura do piriforme, tá bem? Então tudo isso é causa de dor na região do glúteo e que não tem necessariamente relação com o mal de Parkinson, tá bem? A Márcia Silveira diz: boa noite, o que é tendão de Aquiles duas cruzes? Não, desculpa, Márcia, não está muito claro, talvez tenha sido o corretor aqui. A Maria Aparecida Neves diz: epicondilite, a dor é imensa e sobe para as costas. Maria, é preciso fazer outro diagnóstico, porque a dor da epicondilite, que é uma dor no cotovelo, não sobe para as costas, tá bem? A Elizabeth Nato diz: fale sobre cefaleia tensional. Elizabeth, a cefaleia tensional é um dos tipos mais comuns de dores de cabeça, né? Então a gente tem mais de 100 tipos de dores de cabeça. A cefaleia tensional é uma das mais comuns e ela acontece principalmente na região de trás da cabeça. E ela está intimamente relacionada ao estresse e à ansiedade, tá bem? Então é fundamental para o sucesso da terapia do paciente com cefaleia tensional
o controle do estresse e da ansiedade. Isso pode ser feito de maneira comportamental, pode ser feito através de terapia, pode ser feito através de atividade física, que é extremamente eficaz no controle da ansiedade, e em casos mais graves pode ser feito até com o uso de alguns medicamentos, tá bem? A Fátima Rocha diz: eu tenho dor de cabeça todos os dias. Então, Fátima, além dos subtipos de dores de cabeça, como eu falei aqui para a Elizabeth, tem mais de 100 tipos de dores de cabeça, as cefaleias podem ser caracterizadas em episódicas e crônicas, digamos assim. Então, quando o paciente tem, por exemplo, cefaleia por mais de 15 dias no mês, ela é caracterizada como cefaleia crônica diária, né? Então, o paciente tem dor praticamente todos os dias. Mas isso pode ser enxaqueca, pode ser cefaleia tensional, entre outras. Então, é fundamental que se faça um diagnóstico diferencial. Por exemplo, o paciente com enxaqueca, que é aquele paciente que tipicamente tem as dores de cabeça latejantes, associada a náusea e vômito, cujo barulho e a luminosidade incomodam muito, o paciente prefere ficar deitado num quarto escuro para que seja mais confortável. Esses pacientes devem, inicialmente, tentar identificar os fatores que causam a dor de cabeça, né? Então, no caso de enxaqueca, eu tenho até um vídeo, uma animação sobre isso, existem vários fatores desencadeadores, né? Estresse, ansiedade, insônia, sedentarismo, jejum prolongado, uso de alguns alimentos como vinhos, chocolates, alguns queijos, ou eventualmente glutamato, que tem naquele tempero oriental. Então, tudo isso deve ser evitado pelo paciente, né? Em alguns casos, nós podemos fazer alguns procedimentos. Por exemplo, existem trabalhos bastante interessantes mostrando a eficácia da injeção no gânglio esfenopalatino como tratamento da enxaqueca. Existe uma entidade clínica bastante interessante e bastante importante, melhor dizendo, que é a cefaleia por abuso de analgésicos, tá bem? Já fiz alguns posts sobre isso também, que é o paciente que tem dor de cabeça justamente por usar medicamento para dor todo dia. O tratamento é difícil e consiste no quê? Consiste em retirar esses analgésicos, tá bem? Algo bastante controverso. Desculpa, controverso não. Para o paciente pode parecer até paradoxal. A Tati Barbosa diz: olá, doutor. O que seria, na verdade, uma risotomia química? Qual a duração do efeito desse procedimento? Tati Barbosa, risotomia, o termo risotomia, ele vem do grego, que seria riso, que é uma raiz nervosa, e tomia, que seria cortar, interromper, tá bem? Na verdade, o que a gente entende como risotomia é fazer uma inativação daquele nervo em si, tá? Isso é risotomia. Ele pode ser feito, então, ela pode ser feita, a risotomia, por vários métodos. Um deles é, por exemplo, a radiofrequência. Então, é feito a risotomia através da radiofrequência. Mas pode ser feito também através do emprego de algumas substâncias químicas que têm como característica a destruição do nervo. Por exemplo, o álcool a 100% ou o fenol, que é um tipo de álcool, né? Então, é injetado essa substância perto do nervo e essa substância acaba por destruir temporariamente o nervo. Dura tipicamente entre 3 e 6 meses, mas varia de paciente para paciente, tá bem? A Gilda e a Adriana, Gilda Varela e Adriana Caetano dão boa noite. Obrigado pela participação. Ana Paula Menezes. Doutor, boa noite. Sempre espero pelo seu ao vivo para tirar minhas dúvidas. Falei na última sobre minha dor, pois tratamento de dente já tomei gabapentina, pregabalina e carbamazepina. Essas dores não passam, pois agora mesmo queima muito, às vezes uma pontada. Não sei o que fazer. Essa dor 5 anos atrás, após procedimento dentário. Só consigo escovar dentes, consigo tocar o rosto, comer, não sinto dor. Só que dói 24 horas. Agora está queimando muito. Posso colocar compressa água quente ou de água gelada? Ana Paula, primeiramente, o que pode acontecer é durante o procedimento do dente, algum nervinho ter sido lesionado, tá? Isso causa uma dor bastante intensa, sim. Esses medicamentos que você disse que já faz uso, eles são bons medicamentos para esse tipo de dor. É claro que eles não resolvem todos os tipos de dor, tá? Em alguns casos é possível fazer até radiofrequência desses nervinhos e eventualmente até alguma cirurgia intracraniana para inibir esse tipo de dor.
Com relação às compressas, elas podem ser tentadas. Agora, o que eu recomendo é que você evite temperaturas muito altas até para não queimar a pele, tá bem? A Cleusa Rampanelli diz: boa noite, doutor. Eu fiquei com sequelas sérias no intestino e bexiga. Faz uso de chás e sondas. Obrigada. Cleusa, eu espero pelo. Você não fez uma pergunta específica, né? Então, faça uma pergunta para eu entender exatamente qual que é a sua dúvida. Me parece mais um relato do que uma pergunta. A Isis marcou uma colega aqui, a Guta. A Cirlei Belei diz: boa noite, adoro suas explicações. Obrigado, Cirlei. A Wilson Domingues Júnior. Tenho 2 cirurgias de que está escrito laminescopia, provavelmente é laminectomia, e continuo com o mesmo problema, muitas dores e formigação nas pernas, até chutam sozinhas quando deito. Então, Wilson, se você continua com as mesmas dores, né? Então, com as dores com as mesmas características antes da cirurgia, provavelmente o problema que foi abordado durante a cirurgia não era a causa das suas dores, tá bem? A Gilda Varela diz: portadora de fibromialgia e as dores só aumentam, como fazer? Gilda, com relação à fibromialgia, existem algumas coisas bastante importantes. Primeiro é o diagnóstico. Eu sempre bato nessa tecla. Por quê? Porque muitos pacientes que têm diagnóstico de fibromialgia não têm todos os critérios para o diagnóstico do problema, tá bem? Então, existem várias doenças que simulam a fibromialgia, tá bem? Então, por exemplo, problemas na tireoide, né, problemas hormonais, a baixa na produção do hormônio da tireoide, ou problemas na paratireoide, que é uma glândula que tem como objetivo controlar principalmente a concentração de cálcio no sangue e nos ossos. Algumas doenças reumatológicas, né, os populares reumatismos, também podem causar dores pelo corpo todo e confundir com fibromialgia. Algumas deficiências vitamínicas mais graves, como por exemplo a vitamina C e a vitamina D. Algumas infecções crônicas, como a hepatite C, eventualmente até HIV. Então, eu falo isso por quê? Porque se for um desses problemas, o tratamento é totalmente diferente, tá? Em sendo fibromialgia, ou seja, não identificando nenhum desses problemas, como que é o tratamento da fibromialgia? Ele deve ser multidisciplinar. Isso é muito importante. Então, o paciente deve fazer uso de alguns medicamentos específicos para a fibromialgia, em especial alguns antidepressivos que têm efeito na dor crônica e alguns anticonvulsivantes que têm efeito na dor crônica. Os pacientes devem fazer exercícios físicos regulares, né? Então, os exercícios físicos é a terapia que mais melhora, as dores do paciente com fibromialgia. Psicoterapia é muito importante, então os estudos mostram que a psicoterapia tem o mesmo poder analgésico que os medicamentos, então o paciente que não faz psicoterapia perde um tratamento tão eficaz quanto e sem efeitos colaterais, e outros tratamentos como, por exemplo, a acupuntura, tá bem? A Fátima Rocha diz: boa noite, doutor. Dor de cabeça todos os dias, o médico falou que tenho sinusite, né? Então, a sinusite, Fátima, é uma das causas de dores de cabeça, né? Se for isso, se for uma sinusite bacteriana, por exemplo, aí tem que ser tratado com antibiótico. Eventualmente, até cirurgia, chamada sinusectomia, pode ser feita por um otorrinolaringologista, tá bem? Raquel Moraes diz: boa noite, eu tenho dores horríveis na cervical e lombar, tenho uma hérnia de disco na cervical na C5 e C6. Então, de fato, a região C5, C6 e C7 são as vértebras que têm mais propensão a ter hérnia cervical, e normalmente o paciente que tem hérnia cervical, ele se manifesta com uma dor no pescoço, que desce então para o braço, usualmente de um lado só. O tratamento deve ser feito basicamente como na região lombar, fisioterapia e, nos casos que não resolvem, alguns procedimentos minimamente invasivos, se não resolver, tratamento cirúrgico, tá bem? A Pepita Vidal diz: boa noite, doutor, fiz 2 cirurgias de descompressão do nervo ciático, né? Então, não há uma pergunta clara aqui da Pepita, mas se ela fez 2
cirurgias e está dizendo isso, muito provavelmente ela continua com dor. E isso pode acontecer de fato, né? O paciente fazer as descompressões, continuar com dor, ou porque a hérnia volta, ou eventualmente porque se forma fibrose naquela região. Fibrose é o termo técnico que nós damos para a formação de cicatrizes em uma determinada região. E pode formar cicatrizes nas regiões dos nervos onde o cirurgião aborda ali, tá bem? A Lúcia e a Luciana Miller dão boa noite às duas. O Pedro Andrade diz: doutor, eu instalei a bomba de morfina de 20 ml, só que não está dando conta da dor, mesmo aumentando a dose. O que pode ser? Pedro, algumas dores, em especial as dores neuropáticas, que são dores causadas pela disfunção dos próprios nervos que carregam as informações de dor, elas podem não responder bem à morfina, tá bem? E nesses casos, outras medicações podem ser utilizadas, até dentro da bomba. Mas é preciso que você converse com o médico que cuida de você e da sua bomba. Então, converse com ele a respeito dessas medicações que podem ser utilizadas até junto com a morfina em caso de dores neuropáticas. Não sei se é seu caso, mas é uma das causas de falha da morfina nas bombas, tá bem? A Rita de Cássia Souza diz: boa noite, tenho fascite plantar crônica, o que devo fazer para liberar as dores terríveis? Então, Rita, deixa eu mostrar primeiro o que é fascite plantar. Deixa eu achar aqui um pouquinho para vocês. Isso aqui. Então, isso que vocês vão ver aqui é a fáscia plantar, tá? Vocês vão ver aqui uma região fibrótica, uma faixa mais amarelada, tá bem? Na região da planta do pé, que liga aqui o calcanhar até a região dos dedos. Em alguns casos, isso está inflamado, está degenerado, usualmente perto do calcanhar. Isso causa muita dor quando o paciente anda, tá? 80 a 90% dos casos são resolvidos com fisioterapia e medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Quando isso não acontece, nós podemos lançar mão de alguns procedimentos, como, por exemplo, a terapia por ondas de choque, ou eventualmente a radiofrequência do nervinho que inerva a face plantar, tá bem? A Ilane Cristina diz: boa noite, tenho esporão, tem cura? Basicamente, o problema do esporão é o mesmo da fascite plantar, tá bem? É a mesma resposta que eu dei para a Rita de Cássia de Souza, tá bem? O Pedro, já respondi o Pedro aqui. Loprete Teixeira diz: boa noite, doutor. Faz 4 anos que fiz laminectomia na lombar e agora apareceu 2 fibroses. O que fazer? Loprete, nós temos basicamente dois tratamentos para isso, tá? Um é o que nós chamamos de epiduroscopia ou epiduroplastia, né? Então, vamos falar da epiduroscopia, né? Nós conseguimos colocar um catéter que era navegado através de um orifício ósseo que fica ali acima do cóccix. E esse catéter, a gente consegue colocar uma câmera por dentro dele. E nós vamos navegando isso através da fibrose, tentando desfazer essa região de fibrose. Outro tratamento é o que nós chamamos de estimulador medular. E eu vou mostrar para você o que é isso. Então, nós colocamos aqui, como vocês vão ver nessa animação, um eletrodo que fica repousando atrás da medula do paciente, tá bem? E nós ligamos esse eletrodo a um gerador, a um marca-passo, que fica debaixo da pele do paciente, como se fosse um marca-passo mesmo. E esse gerador emite impulsos elétricos o tempo todo para a medula, para inibir a dor do paciente, tá bem? Então, basicamente são os 2 melhores tratamentos para isso. Usualmente, antes a gente tenta a epiduroscopia e depois, se não melhorar, a gente tenta o estimulador medular, tá bem? A Márcia diz: o que é tendinopatia com aumento da espessura do tendão de Aquiles 2 cruzes em 4? Agora você parece copiar um laudo de ultrassom, né? A ausência de sinais de rotura com calcificação detectável ao método tenossinovite fibulares e tibial posterior. Então, Márcia, a tendinopatia é usualmente uma degradação ou uma inflamação
do tendão. O tendão de Aquiles é aquele tendão que fica ali atrás do calcanhar, tá bem? Ali no tornozelo, atrás do tornozelo. E é um tendão grosso que é responsável, então, pela sustentação aqui da ligação, por exemplo, do tornozelo com o calcanhar. Né? Então, quando isso rompe, dói bastante. Em alguns casos, é necessária até cirurgia. E a gente percebe que você tem outros problemas nos tendões, em outros tendões, digamos assim. Isso usualmente a gente vê em quem tem uma sobrecarga no pé. Né? Isso pode ser por sobrecarga esportiva, ou quem caminha muito, corre muito, ou usa calçado inadequado, ou eventualmente quem tem sobrepeso. Tá bem? A Lúcia Nogueira Caleiro faz uma afirmação aqui. A hérnia de disco causa muita dor na cabeça do fêmur, dor insuportável, meu caso. Pode dar dor no quadril, sim, mas é preciso ver se essa dor que você diz que tem na cabeça do fêmur não é, por exemplo, de uma artrose do próprio quadril, tá bem? A Cristina Santos dá boa noite. Boa noite, Cristina. A Edneuza Moraes. Doutor, estou com o meu quadril esquerdo dormente, tipo anestesiado. Quando passo a mão, parece anestesiado. Já tem uns 2 meses que está assim. Será que é devido a ter hérnia de disco? É possível, Edneuza, porque a compressão do nervo, ele causa não só dor, mas pode causar, então, dormência, como se fosse uma anestesia mesmo. É possível que seja. Luiz Fernando ou Vanessa, parece ser um perfil combinado. Fiz cirurgia da cervical, 3 hérnias já há 3 anos. E hoje sinto dores e nódulos na cervical e trapézio. Então, esses nódulos, Luiz Fernando ou Vanessa, são típicos de dores que nós chamamos de miofacial, né? Que são dores musculares, são dores causadas pela contratura exacerbada de uma certa musculatura. Isso deve ser tratado com fisioterapia, mas pode ser tratado com infiltração de algumas substâncias anestésicas dentro desses nódulos, digamos assim. Tá bem? A Cristina de Jesus Santana diz: boa noite, doutor. Depois de 7 meses que tinha cicatrizado a minha cirurgia, agora começou a vazar de novo. Tive fístula licórica 1 ano atrás, minha cirurgia ficou aberta por 1 ano. Cristina, é preciso que você volte ao neurocirurgião para ver se vai ser necessário reoperar, tá bem? A Daíra Imaculada diz: boa noite, doutor. Fiz o procedimento a laser em agosto de 2017, mas continuo com dor na lombar. Não consigo caminhar muito porque sinto dor. Primeiro ponto, Adair, você deve ter feito o quê? Uma cirurgia de hérnia de disco a laser? Nem sempre é um bom procedimento, é bem verdade, mas nem sempre isso resolve. Então você precisa ser reexaminada. Talvez seja preciso repetir algum exame de imagem para que seja então traçado um novo plano de tratamento, tá bem? A Glaucia Ferreira Santner diz: parabéns, doutor, suas explicações são excelentes, de total compreensão. Muito obrigado pelo retorno, Glaucia, fico feliz. A Salete Amorim Feitosa diz: boa noite, doutor, fiz uma ressonância da coluna e o resultado foi o seguinte: injúria ligamentar interespinhosa L4, L5, L5, S1, por provável hipersolicitação mecânica. O que isso significa? Tenho fibromialgia, estou com muitas dores e também estou com facete plantar. Isso tem cura? Pois já estou assim há 2 anos. Salete, o ligamento interespinhoso é um ligamento que fica entre as vértebras da coluna lombar, torácica ou cervical. Tá bem? Ele sustenta, de certa forma, um pouco dessa ligação entre as vértebras. E ele pode, então, estar lesionado. Tá bem? Então, muitos pacientes podem ter dores lombares por problemas nesse ligamento, que podem ser tratados, então, com infiltração no próprio ligamento. Com relação à fibromialgia, tem controle, sim, e foi o que eu respondi há pouco para uma ouvinte, por uma, digamos assim, telespectadora, por que não? A respeito do tratamento multidisciplinar. E a fascite plantar, eu também respondi há pouco a respeito do tratamento com ondas de choque ou eventualmente com radiofrequência.
Randall Boaventura diz que vai fazer o procedimento. Muito obrigado pela explicação. Eu agradeço e fico feliz por ter ajudado. A Silvia Rodrigues diz: boa noite. Meu pai tem 4 hérnias de disco na lombar. Está com dificuldade em andar sem apoio. As dores irradiam para a perna direita. Não faz uso de medicamento anti-inflamatório devido a ter uma úlcera com sangramento. O que se pode fazer se o paciente não pode usar anti-inflamatório? Muitas coisas, Silvia. Fisioterapia e pode ser feita então aquelas infiltrações ou eventualmente a descompressão percutânea do disco intervertebral, né? Que é na verdade a retirada de parte das hérnias de disco através de uma agulha, sem a necessidade de cirurgia. Ou eventualmente é possível até que se faça uma cirurgia, né? Mas a gente reserva isso em últimos casos pela agressividade da cirurgia ser um pouquinho maior, tá bem? Edmeia Lima, boa noite, doutor. Tenho neuralgia do nervo trigêmeo no rosto do lado esquerdo. Meu rosto queima muito. Gostaria de saber o que poderia fazer para melhorar essa dor. Meu nome é Edmeia, muito obrigado. Então, Edmeia, primeiro, deixa eu mostrar para você e para todo mundo que está nos assistindo o que é o nervo trigêmeo, tá? O nervo trigêmeo, como você vai ver aqui nessa figura, é um nervo que fica dentro da cabeça, tá bem? E ele recebe esse nome porque ele tem 3 ramos. Então o nome trigêmeo ele é devido ao fato dele ter 3 ramos. O primeiro chama-se oftálmico. Ele vai inervar essa parte de cima aqui do rosto, tá? Que vocês estão vendo aqui pintada em mais ou menos roxo. O segundo ramo chama-se maxilar e é responsável pela sensibilidade do meio do rosto, aqui que vocês estão vendo em verde. E o terceiro ramo chama-se mandibular e ele é responsável pela inervação aqui da parte de baixo do rosto. Ponto importante, o trigêmeo é responsável só pela sensibilidade do rosto, tá bem? A movimentação do rosto é outro nervo, tá bem? Então a movimentação do rosto é de responsabilidade do nervo facial. Então, o paciente com neuralgia do trigêmeo, ele tem o quê? Ele tem crises de dor facial em um ou mais ramos do trigêmeo, então, ou na região roxa, verde ou azul, ou em mais de uma delas, tá bom? E usualmente ela começa e termina de forma rápida e de forma muito intensa, é uma dor muito forte, tá? E pode ser desencadeada, então, por algum estímulo tátil, como escovar dente, falar, mastigar, coisas do tipo. O tratamento da neuralgia do trigêmeo inicialmente é feito com o uso de medicamentos, tá? Usualmente anticonvulsivantes, tá? Não porque o paciente tem convulsão. Acontece que os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que causam a convulsão. E de certa forma, tem a propriedade de estabilizar também aqueles neurônios que estão causando as dores, em especial as dores do trigêmeo. Mas quando isso não resolve, nós podemos lançar mão de 2 procedimentos, tá bem? E em que consiste esses procedimentos? Aqui tem uma foto real do nervo trigêmeo, aqui do lado esquerdo, esse é o nervo trigêmeo. E a gente sabe que ele passa aqui do lado direito, numa animaçãozinha, por um buraquinho ósseo, tá? Então nós conseguimos localizar esse buraquinho com um raio-x no centro cirúrgico. Vocês estão vendo aqui à esquerda, mais clarinho aqui onde eu estou passando o mouse, tá? Mais clarinho, esse buraquinho. E num procedimento onde o paciente fica de barriga para cima, deitado numa mesa no centro cirúrgico, sem necessidade de internação ou de anestesia geral, nós conseguimos colocar uma agulha dentro do nervo trigêmeo, tá? O paciente não sente nada porque está sob sedação. E aí nós temos 2 opções. Primeira opção é colocar um eletrodo por dentro dessa agulha, ligar esse eletrodo a um gerador de radiofrequência e emitir uma corrente elétrica que tem como objetivo inativar o nervo, tá bem? A segunda opção é colocarmos um catéter por dentro da agulha. Esse catéter tem um balãozinho específico na ponta. Esse balão é insuflado por um determinado tempo e ele causa uma falta de sangue no nervo trigêmeo. E é essa falta de sangue temporária que vai então inativar o nervo trigêmeo. Depois, ao final do procedimento, são retirados não só o balãozinho, os eletrodos, como também
as agulhas, a agulha. Então, nada fica no paciente. E são procedimentos que têm aí mais de 90% de chance de controlar as dores do paciente com neuralgia do trigêmeo. Tá bom, Edmé? Então, tem bons tratamentos para neuralgia do trigêmeo, que é, então, uma doença extremamente sofrida por os pacientes e por seus familiares. Tá bem? A Laura Galandes, tenho dores nos ombros com os exercícios ou caminhada. Não sinto nada, mas quando fico deitado a dor é intensa. Deixa eu entender bem aqui. Parece que quando você faz exercícios não dói nada. E quando fica deitado a dor é intensa. Entendi. Então, Laura, uma das principais causas de dores nos ombros é, de fato, as lesões nos tendões, nos ligamentos do ombro. Outra causa é, de fato, a artrose do ombro, tá bem? Deixa eu mostrar para você o que é a artrose do ombro. Deixa eu ver se eu tenho uma animação para isso aqui. Deixa eu ver se eu abro esse programa aqui que tem uma animação a respeito disso. Pronto. Isso que vocês vão ver aqui é a articulação do ombro, tá bem? E a articulação tem cartilagem, como outra qualquer, e está sujeita a processos de artrose, tá bem? Então, começa a raspar osso com osso e isso dói bastante, tá bem? É outra possibilidade de dores no ombro. A Maria de Fátima Corraio diz: doutor, fiz 2 cirurgias de hérnia, fibrose e dor crônica e não tenho mais prazer de viver. Tenho uma tristeza muito grande. Então a dor crônica tem esse poder devastador de causar muita tristeza nas pessoas. E é óbvio, né? Porque ninguém gosta de sentir dor. Mas tem alguns tratamentos para isso, Maria de Fátima. Eu falei anteriormente da epiduroplastia e do eletrodo de estimulação medular. Tá bem? São bons tratamentos para esse tipo de problema. André Hessel pergunta: qual o melhor tratamento para a hérnia extrusa na região lombar? André, além da fisioterapia, que é um bom tratamento para qualquer tipo de hérnia, quando a fisioterapia não resolve, para mim o melhor tratamento para a hérnia extrusa, se não for a cirurgia, que a gente reserva para últimos casos, é o que nós chamamos de epiduroplastia. Então nós colocamos um catéter através de um orifício ósseo que fica acima do cóccix, vamos navegando esse catéter até a região da hérnia e quando chegamos bem precisamente na região da hérnia, nós infundimos algumas substâncias anestésicas, anti-inflamatórias e uma substância que tem como objetivo diminuir um pouco o inchaço da raiz nervosa. Por quê? Porque quando a raiz nervosa está comprimida pela hérnia, ela acaba sofrendo uma reação inflamatória, tá bem? E isso acaba, então, piorando a compressão, digamos assim. Agora, uma coisa muito importante a respeito de hérnias extrusas, André, é que essas hérnias têm o potencial de ser reabsorvidas, né? Então, tem estudo mostrando que em 1 a 2 anos, até 45% das hérnias extrusas são reabsorvidas, pelo menos parcialmente, pelo próprio organismo. Esse é um motivo pelo qual nós evitamos cirurgias em casos mais simples. Então, nós reservamos cirurgias para aqueles pacientes que não melhoram com a fisioterapia ou para aqueles pacientes que têm uma perda de força muscular progressiva das pernas ou, eventualmente, uma dificuldade de controlar a urina e as fezes. Tá bem? Então, a epiduroplastia, na minha opinião, é o melhor tratamento para esse tipo de problema. Nós chegamos ao fim de mais um Tira Dúvidas ao vivo a respeito de dores crônicas, que vai ao ar aí toda quinta-feira, das 8h30 às 9h15, salvo algumas exceções, como compromissos acadêmicos, que eventualmente eu tenho. E tenham todos aí uma boa noite e até a quinta-feira que vem.